Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante para nossas instituições de saúde, que é a segurança do paciente. E principalmente hoje vamos focar nas metas internacionais de segurança do paciente. Identificação do paciente, comunicação efetiva, medicação segura, cirurgia segura, higienização das mãos, prevenção de quedas e LPP. Isso é o básico que a Organização Mundial de Saúde determina que as unidades de saúde tenham. E hoje nesse vídeo nós vamos mostrar para você um pouquinho sobre as boas práticas, como que eu posso executar esses protocolos, implantar esses protocolos, bem como não só executar e implantar, mas também monitorar como que eu faço para garantir que esses protocolos sejam efetivos. Então é muito importante. Então antes da gente iniciar com as metas internacionais de segurança do paciente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp, de Instagram, para que as pessoas possam ter o conhecimento de que a segurança do paciente é o mínimo. A segurança do paciente não, o protocolo de segurança do paciente, as metas internacionais é o mínimo que uma instituição de saúde tem que ter hoje dentro das instituições. Né? E aí a gente entende que na atenção primária ainda é muito frágil essa questão da segurança do paciente, mas que a gente sabe que no futuro, né, as vigilâncias sanitárias já estão aí cobrando para que isso aconteça de forma mais efetiva, né, garantindo que as atenções primárias também garantam a segurança do paciente dentro das unidades. Bom, quando a gente fala de segurança do paciente, é importante a gente definir alguns conceitos. Então, o que é segurança? Segurança é o ato de minimizar e mitigar o maior número de riscos possíveis para o meu paciente. Maior número de possíveis de riscos, né? Termina aí. Segurança do paciente aí envolve do paciente. Então, quanto mais eu minimizar esses riscos que possam vir causar danos, impactos negativos no diagnóstico, na clínica, na permanência desse paciente dentro da nossa instituição, qualquer ação que eu faço para minimizar isso é uma segurança do paciente. E as pessoas focam muito apenas nas metas internacionais, então elas vêm aí, acham que implantou as metas e está tudo certo. Não, temos a gestão de riscos, onde a gestão de riscos vai identificar riscos assistenciais, riscos administrativos que possam vir causar danos a este paciente. Então é muito importante que vocês entendam que as 6 metas internacionais é o mínimo que a instituição tem que ter aí dentro da sua unidade. Então a gente vai começar agora falando um pouquinho de cada uma, trazendo uma introdução de um pouquinho de cada uma, nada engessado, é apenas uma metodologia, né? Os protocolos eles mudam muito de uma unidade para outra, porque são pessoas diferentes, estamos em regiões diferentes, e é importante aí a gente ter metodologias diferentes para poder garantir que essas 6 metas, que é o mínimo, sejam instituídas dentro da instituição. Vou só abrir aqui agora para vocês a nossa apresentação para que a gente possa já iniciar então aí com a cada meta para vocês. Bom, pessoal, então como eu tinha falado para vocês, a gente tem aqui a identificação do paciente, né? A identificação segura desse paciente, que é a primeira meta. E alguém sabe me falar assim, por quê, né? Por que a identificação segura, comunicação efetiva, medicação segura, né? Aí vem cirurgia segura, higienização das mãos. Primeiro, inicia-se na porta de entrada de um hospital. Então, na porta de entrada, eu já garanto a segurança dele identificando este paciente. Se esse paciente está identificado errado, ele vai ser evoluído errado, medicação vai ser feita errada. Se ele for fazer uma cirurgia, vai também desencadear uma cirurgia errada. A higienização das mãos não está tão envolvida, mas eu posso aí, acaba que pode ser um paciente que não precisaria estar de precaução e está, e o que precisaria estar de precaução não está, e aí você pode, né, acabar tendo uma negligência nessas precauções. Tem a prevenção de quedas e de LPP, que também é muito importante, que tem as escalas, então é muito importante essas 6 metas serem instituídas aí dentro das unidades de saúde. Então, começando pela identificação, né, apresentar para vocês um pouquinho das boas práticas, né, o início da identificação, como eu falei para vocês, já é na jornada do meu paciente. Então, eu já tenho ali na internação, no retorno e visitas, os meus pacientes eles têm que estar identificados. E grandes boas práticas é que a gente identifica esse paciente pelo lado direito, certo? Pelo membro direito. E se for uma identificação de classificação de risco, alguma coisa é colocada no membro esquerdo. A ausência do membro direito eu coloco no membro esquerdo. A ausência dos membros superiores eu coloco nos membros inferiores. A ausência de membros inferiores eu coloco na maca, na cama, na cadeira, além da placa de identificação que está ali na sua instituição. Então é muito importante a gente entender que a identificação do paciente, né, está lá no início da jornada.
Então, como eu falei para vocês, é a porta de entrada, então eu já inicio essa segurança do paciente ali, identificando esse paciente. Algumas instituições utilizam pulseiras com 3 marcadores, 4 marcadores, e existem, né, instituições que usam etiquetas para consultas ambulatoriais, ou também policlínicas, né, que também utilizam aí as etiquetas e não utilizam pulseiras. Mas por quê? Porque o tempo de permanência dentro da instituição é muito pequeno, né? Eu não tenho uma internação, esse paciente não vai ficar muito tempo, e aí, né, como boa prática, as pulseiras para quem vai estar internados e as etiquetas para aqueles que têm uma rotatividade maior, como é um caso de um ambulatório. Quando a gente fala dos marcadores essenciais, né, existem 3 marcadores aí que são simultaneamente muito, como que eu posso dizer, garante bastante a identificação desse paciente. Então, o primeiro é o nome dele. E esse nome ele tem que estar completo, sem abreviatura, sem rasura, se for feito aí manuscrito, enfim. Hoje em dia a gente tem os sistemas, né, que puxam essas etiquetas. E esse nome do paciente vem com a data de nascimento dele e o nome da mãe. E se caso houver, né, nomes que são parecidos, né, nomes que são quase iguais, como Francisco Batista e Francisco de Souza, a gente tem que colocar um 4º marcador, que é uma boa prática de segurança do paciente. Primeiro que eu não coloco esses pacientes no mesmo quarto, então eles têm que ficar em quartos separados, e tem que ter um 4º marcador. Esse 4º marcador geralmente é o prontuário do paciente ou algum documento de identificação. Depende muito, pessoal, da instituição e do protocolo aí dessa instituição. Prevenindo erros, né, dos homônios e homofonos, né, os homônios são pacientes com o mesmo nome e os homofonos são pacientes com nomes que soam iguais. Né? Então, assim, nomes que estão parecidos, que soam iguais, a gente tem também que colocar o 4º marcador. E os pacientes que têm nomes exatamente iguais têm que ter o 4º marcador. Em todos, não apenas na pulseira, mas nas prescrições. Tem que ser olhado, tem que ter uma atenção maior. E existem instituições que até como boa prática colocam ali uma sinalização disso daí, tá? Então isso é muito importante. Informações essenciais também, que são na placa de identificação. Então a sua placa de identificação beira-leito, ela tem que ter nome completo, data de nascimento, as condições médicas, as alergias, e além disso, né, quais são os riscos assistenciais desse paciente. Interessante também, a gente está assim, participando de alguns grupos de network. Algumas pessoas disseram que tem telefone de médico, enfim, mas depende muito da maturidade da instituição aí para evoluir para isso. Né, os riscos assistenciais, né, uma preparação constante aí quando a gente vai fazer uma medicação, então é importante a gente sempre estar confirmando aí se esse é um paciente, se esse medicamento é para ele mesmo, tá? Evita procedimentos incorretos, evita transfusões de sangue incorretas, medicações incorretas, então já inicia pela porta de entrada, que é a identificação aí do nosso paciente, certo? Vamos lá, então assim, a gente tem também muito conteúdo aqui referente às outras metas, né? Então, primeiro, o procedimento padronizado para a identificação é porque a confirmação ela tem que ser feita verbalmente, né? Tem que ter, para garantir, não é só identificar também, eu preciso confirmar, eu preciso verificar se esse paciente ele está sendo, se ele está bem identificado, eu preciso falar, nesse caso o paciente não consiga conversar com você como acompanhante e falar o nome inteiro do paciente. Ter essa confirmação verbal, fazer uma verificação em placa antes de fazer qualquer procedimento e, em alguns casos, até solicitar uma documentação, geralmente quando a gente tem aí até mesmo identificações incorretas aí na instituição, tá bom? A importância, né, não preciso nem falar muito aqui sobre isso, a importância dessa identificação precisa, então isso é muito importante. Meta 2, que é referente à comunicação efetiva. Já que é como eu falei para vocês, uma meta puxa a outra. Então, se eu tenho a identificação correta, muito difícil eu evoluir num prontuário correto, fazer uma transição de cuidado incorretos. Mas pode acontecer. São riscos, e riscos são tudo aquilo que possa vir a acontecer e causar um impacto negativo. Então, se eu identifico errado, a evolução vai errada, a transição de cuidados vai errada, a medicação vai errada. Então, é uma cadeia, né, uma sequência de multifatorial de erros que possam vir causar danos, às vezes, irreversíveis aí nos nossos pacientes, e isso é muito grave. Então, hoje em dia, a gente tem aí diversas formas de fazer comunicação. Então, a gente tem comunicação verbal, comunicação escrita, né? Quando a gente fala de comunicação verbal, a gente fala ali das confirmações verbais em uma reunião, em alto, em bom som, aplicando aí o Weedback, Titback, né? Tem vários aí ferramentas e metodologias para serem usadas. E quando eu falo de comunicação escrita, eu estou falando de prontuário de paciente,
Estou falando da metodologia SBAR, de passômetro, né, que é uma ferramenta mais híbrida, de passagem de plantão. Então, existem diversas ferramentas aí para que você possa utilizar. O SBAR, ele é bacanérrimo para poder fazer uma transição de cuidados bem feita, né? E quando a gente fala, existem aí também grandes confusões. Transição de cuidado, SBAR, passômetro, ficha de transporte, né? Algumas instituições têm essas 4 ferramentas. A minha boa prática que eu posso dizer para vocês é fazer em uma única ferramenta. Eu vou usar na metodologia SBAR e não vou usar na metodologia de transição de cuidados. Vou usar a ficha de transporte para transportes externos, né? O SBAR para fazer uma transferência de um setor para o outro, uma troca de plantão, o passômetro. Então essas ferramentas têm que estar muito bem descritas na sua política. E além de estar muito bem descrita, você precisa também disseminar aí o objetivo de cada ferramenta para a sua unidade, porque senão a comunicação não vai ser efetiva, você vai acabar aí tendo erros de comunicação. E hoje um dos principais metas difíceis de atingir é a adesão às comunicações, às notificações dessas comunicações inefetivas, né? Ineficaz, inefetiva foi ótimo, mas ineficaz aí dentro da sua unidade. Né, evoluções dos profissionais, como eu havia falado, a comunicação verbal, escuta ativa, linguagem clara, confirmação através do feedback, que o repeat back, que é repita comigo, teach back, me explica o que eu te expliquei, né? A gente tem read back, que é aquela que repita o que eu te falei. Então existe aí várias metodologias para você fazer essa comunicação verbal de forma mais efetiva dentro da unidade. O registro dos documentos, né, que são feitos aí dentro do prontuário do paciente, evoluções, transições de cuidados, SBAR, enfim, várias aí formas de você fazer esses registros nas documentações. Transição de cuidados. Por que transição de cuidados? A transição de cuidados geralmente ela é feita quando você vai fazer uma transferência de equipe assistencial. Então eu vou transferir da clínica médica para UTI. Então eu faço uma transição de cuidados, porque geralmente ela traz mais informações. Mas no próprio SBAR, eu tenho lá situação, breve histórico, recomendações. Então eu tenho tudo isso que eu posso descrever no SBAR. Então você tem que olhar com muito carinho aí o que você vai usar, qual ferramenta, qual metodologia, porque quanto mais você padroniza uma comunicação, mais efetiva ela se torna dentro da sua unidade. Fichas de transporte, né, intra e interhospitalar. Então é muito importante você também definir que essa ficha de transporte ela vai ser usada quando. Então na sua meta, no seu protocolo, ela tem que estar muito bem descrita. E para que serve? Ela tem que ser objetiva, tá bom? Agora vamos para a medicação segura. Então vamos lá, a gente já entrou com a identificação, fizemos a comunicação efetiva e vem para a medicação segura. Nós trabalhamos ainda com os 11 certos, mas existem os 13 certos, os 15 certos. E quando eu falo de medicação segura, eu estou falando da prescrição estar certa. Essa prescrição ela tem que estar correta, com a dosagem correta, com o horário correto, com a medicação correta. Tem que verificar se esse paciente não tem alergia para o médico não estar prescrevendo uma medicação que possa causar uma reação alérgica nesse paciente. O paciente tem que ser certo. Então, quando você vai fazer uma medicação, você tem que se confirmar se aquela medicação é para ele. Existem profissionais que já levaram pacientes a óbito, assim. Eu já presenciei essas situações. Por quê? Porque foram lá e fizeram, né, uma medicação incorreta num paciente que tinha alergia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que confirmar se o medicamento está certo. E aqui está uma grande jogada que é o seguinte: boa prática. Nunca faça um medicamento que você não preparou. Medicamentos que são transparentes, são das mesmas cores, né? Você não vai conseguir distinguir se aquilo ali é uma dipirona. A pessoa fala para você que é uma dipirona, você vai lá administrar, não é uma dipirona. Pode ser uma adrenalina. E aí, você vai administrar uma super dosagem de adrenalina no paciente. Você causa aí uma reação incrível no sentido de muito ruim para esse paciente, para que ele possa vir chegar a ter óbito, né? Chegar ao óbito dele. Então é muito sério essa questão dos 11 certos. A validade desse medicamento está certa para que ele possa causar aí para que ele possa causar o efeito esperado, né? O efeito aí da droga, né? Da medicação que está sendo feita, né? Temos também aí a forma ou a apresentação certa, sem comprimidos, sem líquidos, né? Porque se está prescrito em líquidos, é dipirona, é ampola. Está prescrito uma dipirona em comprimidos, é comprimido. Eu não posso trocar. Eu não posso fazer essa troca sem sempre seguir a prescrição certa e a autorização médica. A dose tem que estar certa. Então, como eu falei, a gente já tem aí várias superdosagens. Orientação certa ao paciente, quais são as reações que ele possa vir ter.
a via certa. Então, geralmente é muito importante você confirmar qual que é a via de administração desse medicamento. E aí, a gente tem aqui uma orientação bem importante quando a gente fala das metas, da meta 3 aí, que é o medicamento seguro. Quando eu falo da meta 3, é muito importante que você, quando for fazer um medicamento dentro do seu paciente, dentro da sua unidade, você precisa explicar para ele qual que é o medicamento. Primeira coisa, confirmar que ele é ele, explicar para ele as reações em cadeias, certo? E essa confirmação, essa reação em cadeias, ela tem que ser muito bem explicada para ele. Você tem que confirmar se está sendo feito na via certa, se a dose está certa, se ele é o paciente certo. Então, esses 11 certos têm que ser aplicados aí dentro da sua unidade como boa prática para você evitar aí eventos inesperados, realmente eventos que possam vir causar ao óbito, levar ao óbito do seu paciente. Quando a gente vem para cirurgia, para cirurgia segura, existem uma boa prática que são os 4 checklists de cirurgia segura. Então, eu tenho um checklist de preparo do meu paciente, né? Então, o checklist é aplicado ali é uma ferramenta essencial, é um checklist mesmo que é aplicado no preparo do meu paciente. Então, o paciente está no leito, eu tenho que aplicar um checklist, que nesse checklist vai vir algumas, né, algumas informações como identificação desse paciente, equipamentos médicos, anestesia, preparo da área, lateralidade está marcada. Então, tudo isso, o banho foi feito, né, tem acesso, termos estão assinados. Então, todo esse preparo é o checklist de preparo do paciente. Então, é muito importante que ele seja aplicado. Depois vem o checklist de antes de indução anestésica. Então, antes de se realizar uma cirurgia, né, antes de realizar uma anestesia, né, é necessário que a equipe faça esse checklist ali, aplique esse checklist antes dessa indução anestésica, confirmando se a via aérea está certa, se os equipamentos de monitoramento estão todos ok, se temos medicamentos para caso tenhamos uma reação, se os sinais vitais estão ok, se é o paciente certo, se a medicação está certa, né, se a anestesia tá correta. Então, são várias etapas de um checklist de cirurgia segura para você evitar que você faça uma cirurgia errada, para você evitar que você corte um membro errado, para você evitar causar um dano irreversível aí no seu paciente e sofrer judicialização dentro da sua unidade. Tem o checklist também do procedimento cirúrgico. Então, antes de fazer a incisão cirúrgica, é aplicado outro checklist. E esse checklist ele vai confirmar posicionamento, esterilidade, contagem de instrumentos, estão todos, identificação da área, equipe está completa para iniciar a cirurgia, temos todos os instrumentos, né, não está faltando nada para poder iniciar, então é muito importante esse checklist ser aplicado. E importante também, né, antes de eu falar do checklist de finalização cirúrgica, a gente tem que entender que a gente tem que fazer esse checklist em alto e bom som. É confirmar em voz alta, não é fazer em silêncio. É a equipe toda prestando atenção na hora da aplicação do checklist. Existem boas práticas que tem gente que tem esse checklist em forma de painel mesmo, dentro da própria sala de centro cirúrgico, tem forma de painel dentro da sala antes da indução, nas internações, apesar que tem um custo muito alto, mas a boa prática padrão é fazer ele de forma em voz alta, em alto e bom som. Então você precisa falar o seguinte, você precisa chegar e falar, paciente, falar o nome dele, equipe completa, confirma. Lateralidade, ok, confirma. Instrumentos, ok, confirma. Então tem que ter uma pessoa para aplicar esse checklist própria para aplicar e falar em voz alta esse checklist. O checklist tem que ser preenchido em voz alta. Ele não pode ser feito em silêncio, o profissional fazer sozinho, não. Tem que ser com toda a equipe ciente antes de preparar essa cirurgia. E o checklist de finalização cirúrgica nada mais é que verificar a homeostasia, a contagem final de compressas, de materiais, as documentações, o fechamento, né, da incisão e o curativo, se foi feito corretamente, né, se o paciente está estável para poder ir para a internação, para ir para a RPA e depois ir para a internação. Então, tudo isso tem no checklist. Se eu vou falar de checklist de cirurgia segura, que a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Vou precisar de muito mais tempo com vocês para explicar um pouquinho sobre isso. Né, checagem verbalizada, como eu já falei para vocês, comunicação essencial, clareza, confirmação, segurança aumentada, então garante tudo isso aí quando eu aplico o checklist de cirurgia segura. Responsabilidade, líder da equipe, então tem que ter uma pessoa para aplicar isso, né, que é o líder, o cirurgião ali da área, o responsável pela aplicação, e a comunicação tem que ser feita com todas as pessoas que estão dentro da sala dessa cirurgia, certo? Confirmação a cada fase, e aí a gente vem para a higienização das mãos. Quando a gente fala de higienização das mãos,
É uma das metas também, às vezes, muito negligenciada dentro das unidades. Por quê? Porque a higienização das mãos, as pessoas acham que lá é estar usando luvas substitui a higienização das mãos com álcool ou com sabão. E isso é completamente uma utopia. Não substitui usar luvas em uma higienização. Então é muito importante que a higienização tem que ser feita na técnica correta e no momento correto. Então é muito importante, você tem que saber também quando você usa sabão, quando você usa álcool. Então, quando há sujidade, sabão. Quando não há sujidade, a gente vai usar álcool. E a técnica do álcool e do sabão são diferentes. E pelo menos, no mínimo, 40 segundos de lavagem de mãos aí para você realizar. Então, quando a gente fala, né, de higienização das mãos, a gente faz higienização da mão também, uma boa prática, é que antes de iniciar o turno, você vai lá e lava as suas mãos. Você entrou dentro de uma unidade, você veio do ambiente externo, você pode estar carregando aí micobactérias, né? Carregando aí várias contaminações para o seu paciente. E, às vezes isso pode levar a uma sepse, isso pode causar uma contaminação, uma infecção gravíssima no seu paciente, aumentando o custo dele dentro da sua unidade. E, além de aumentar o custo dele dentro da sua unidade, né, pessoal? Vocês vai poder também pode levar o seu paciente a óbito. A gente tem que ser sincero, levar o paciente a óbito aí, no caso de uma infecção, dependendo, ainda mais se for um paciente imunossuprimido, paciente oncológico, enfim, então é muito importante. Após o banheiro, óbvio, né, não é possível, a gente tem que lavar as mãos quando a gente vai ao banheiro, e mãos visivelmente sujas, né, quando devemos fazer aí a higiene dessas mãos. A higiene das mãos antes e depois do contato do paciente, então antes de ter contato eu lavo e depois eu tenho que lavar, para não carregar o quê? Micro-organismos de um paciente para outro. Então, isso é muito importante, tá? Higienização das mãos também quando tem dispositivos invasivos, antes e depois, é muito importante. Outras situações para higienização das mãos é as refeições, os preparos dos alimentos, ao calçar as luvas, exposições a patógenos. Então, eu entrei num leito com precaução, eu preciso aí, de fato, fazer a higienização das mãos. E lembrando que a higienização das mãos, elas precisam ser feitas na técnica correta e no momento correto, com o álcool 70 e o sabão da forma correta de se higienizar. As pessoas vão lá, passam o álcool, passa na mão assim, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Existe uma técnica adequada e é muito importante você fazer dentro dessa técnica. A técnica correta da higienização das mãos é molhar as mãos com água corrente, aplique sabonete líquido ou espuma, esfregue as mãos vigorosamente pelo menos 40 segundos. Enxague as mãos com água corrente e seque as mãos com a toalha de papel limpa. Porém, esses 40 segundos aqui, existe uma técnica, tá? Uma técnica correta para isso. Eu vou deixar aqui uma fotinha para que vocês possam ver como que é essa técnica, certo? É um ato de responsabilidade. Então, a higienização, pessoal, hoje ela é um ato de responsabilidade sua. Você tem que entender que se você não higienizar as mãos, você pode levar o seu paciente aí a infecções e a manter ele dentro da sua instituição. E aí você pode até levar ele a óbito. Então é muito importante, a gente não pode negligenciar isso. Prevenção de quedas. Quando eu falo de quedas, eu estou falando do meu paciente que possa vir a ter uma queda na minha instituição, certo? E aí existem diversos tipos, né, de como prevenir isso. Uma delas o paciente ele tem que ser aplicado a sua escala, quando é adulto é escala de Morse, quando é criança escala de Rupp-Dupt. E essas escalas elas vão determinar um score que vai determinar se esse paciente tem risco moderado, risco grave, risco elevado, enfim. Depende de como a sua instituição faz aí na política que ela determinou no seu protocolo. E isso aí você precisa determinar algumas situações de prevenção. Tem que ter a escada perto do leito, grade elevada, se for um paciente idoso com risco elevado, mais perto do posto de enfermagem. Então isso é muito importante, o acompanhante tem que ser orientado, ele tem que estar dentro do cuidado aí dessa prevenção dessas quedas. A gente vê muito negligência do próprio acompanhante ir lá e abaixar a grade do paciente. Isso pode causar uma queda gravíssima e a gente tem que sempre estar passando e orientando eles. Então, a escala de Morse, né, para identificar aí os riscos em adultos. Escala de Rupp-Dupt, para identificar quais crianças têm riscos, né, de levar uma queda aí dentro da instituição. Monitoramento sistemático, né, o monitoramento desse risco. Então, a gente tem que avaliar na admissão e a cada 24 horas, fazendo atualização das placas de identificação. Porque lembrando que a gente olha se o paciente tem risco de quedas olhando pela placa de identificação. Porque às vezes a gente vai no beira-leito, a gente não tem acesso ao prontuário lá na beira-leito.
Então eu preciso ir no computador para verificar, então é bom a gente ter isso sinalizado aí nas suas placas de identificação, certo? Ações de prevenção, né, mitigando esse risco, como eu falei para vocês, e o monitoramento frequente, educação e conscientização, principalmente dos acompanhantes. Né? O jogo virou. Antes era dos profissionais, hoje a gente precisa aí fazer isso com os acompanhantes, né? Que às vezes eles dão muito trabalho referente a isso, tá bom? Tem um esforço colaborativo e agora vamos para a lesão por pressão. Quando eu falo de lesão por pressão, né, a gente tem aí duas escalas também. A escala de Braden, que ela tem que ser feita na admissão do paciente e a cada 24 horas. É uma boa prática, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, são boas práticas que a Qualité institui. Mas, às vezes, a sua instituição ela tem uma boa prática diferente, né? Uma boa prática que funciona aí para a sua equipe. A gente tem a escala de Braden no sistema, então a gente vai lá e faz igual a escala de Morse, de Rupp-Dupt. Ela vai determinar um score, e esse score, né, ele vai determinar e a enfermagem vai prescrever cuidados preventivos. E esses cuidados é mudança de posição, que é a mudança de decúbito, ver como é que está a nutrição desse paciente, hidratação desse paciente está adequada, colocar muitas das vezes o colchão pneumático, né, o colchão para evitar que essas úlceras abrem. Então é muito importante, são situações aí que você consegue prevenir, né, ou minimizar que essas lesões apareçam no seu paciente. E a escala de Braden que é da abordagem aí pediátrica, né? Ela vai ver imobilidade, incontinência, desnutrição, né? São alguns fatores específicos para as crianças, para que elas possam ter a lesão por pressão. Tá? A identificação de pacientes com riscos, como eu falei para vocês, tem que estar sempre identificado lá na sua placa, tá? E aqui a gente tem benefícios da aplicação de escala da Braden e Braden que prevenção das lesões, redução de complicações e tempo de permanência dentro da unidade, melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes e otimiza os recursos, que quanto mais o paciente fica na nossa instituição, uma instituição pública ou privada, mais a gente vai ter que gastar com ele, com insumos, com medicamentos, com pomadas, com curativos, para que essas lesões fechem. E vai por mim, as lesões são fáceis de abrir, mas para fechar é algo muito custoso, dá muito trabalho, então a gente precisa cuidar disso daí. Bom, pessoal, passei aqui bem rápido para vocês um pouquinho sobre a questão das 6 metas, né? As 6 metas internacionais aí de segurança do paciente, essas são boas práticas, né? Eu quis trazer para você um pouquinho, né? Eu quis falar um pouco mais rápido, um pouquinho das metas internacionais de segurança do paciente. E se isso é o básico, olha quanta coisa isso previne. Quanto coisa isso previne da sua instituição, quanto de riscos você consegue minimizar e mitigar apenas aplicando as 6 metas internacionais de segurança do paciente. É claro que isso é um mínimo, como eu falei para vocês. A gente precisa fazer muito mais. E eu quero aqui dizer para vocês e fazer um desafio. Vamos aplicar os protocolos de segurança do paciente e que sejam o mínimo. Não se contentem apenas com adesão a esses protocolos. Preciso fazer minha gestão de riscos e dentro da minha gestão de riscos identificar novos riscos e fazer ações de mitigação e minimização desses riscos, para que a gente possa aí garantir a maior segurança do meu paciente. Então é muito importante. Eu queria que você deixasse o seu like se você gostou do vídeo, eu queria que você se inscrevesse, eu queria que você compartilhasse esse vídeo aí com mais pessoas, para que as pessoas possam conhecer a importância, né, das metas internacionais de segurança do paciente, que é o básico que a gente precisa. Eu gosto de repetir isso muito, que é o básico que a gente tem que ter dentro da instituição para garantir a segurança desse paciente e que ele saia o melhor, né, e não pior do que ele entrou dentro da nossa unidade, e garantimos aí satisfação dos nossos clientes, garantimos segurança para os nossos profissionais, garantimos evitar processos de judicialização, evitamos levar o paciente a óbito, né? A gente precisa ser sincero, levar um paciente a óbito que às vezes não iria a óbito. Então isso é o mínimo, tá? É o mínimo, não se contentem apenas com os protocolos das metas internacionais. Ele é a regra de ouro que você tem que ter, mas você tem que ter muito mais outras ações de prevenção aí, e uma delas é o monitoramento e o gerenciamento dos riscos, né, no mapeamento de processos e riscos. Bom, se você gostou, tá? Deixa o seu like. A gente tem também, né, uma mentoria para poder implantação da segurança do paciente. Vou deixar aí na nossa legenda para que você possa acessar e você possa estar entrando em contato com a gente também, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre a nossa mentoria aí da segurança do paciente, tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado e até breve.